Quando o pastor Rubem me ligou e falou assim, Cleiton, você queria que você compartilhasse a palavra, e eu falei, amém. Eu confesso que eu tinha algo preparado, pronto para compartilhar com os irmãos. Mas essa semana, estava eu assistir uns vídeos na internet, e de repente passou um reclame, uma propaganda bem antiga, de quando eu era adolescente, de um carro que estavam a vender no Brasil na altura, isso na década de 90, e ela fez muito sucesso na altura, mas ela tinha uma frase que dizia, o que é suficiente para você? E aquilo, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de que uma frase, uma coisa fica na tua cabeça, e eu comecei a meditar naquilo. O que é suficiente para nós? O que é suficiente na sua casa? O que é suficiente na sua vida? O que é suficiente para todos nós aqui? E coincidência ou não, eu vejo que Deus realmente fala, irmãos. Até hoje Deus fala. O nosso Deus é um Deus vivo. E tudo isso que tem acontecido aqui durante o culto vem confirmar aquilo que, acho que não precisava nem pregar aqui, o que a Valéria já falou, o que o louvor já falou, que Jesus é suficiente para nós. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 8. O Jonathan vai colocar aqui atrás o texto, eu estou a usar aqui a aplicação da Bíblia para nós lermos a nova versão transformadora e lermos a mesma coisa. Amém? Antes de nós começarmos a exposição desse texto, eu preciso apenas explicar um pouco do contexto e a realidade em que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Colossenses, a igreja aos Colossenses, que era uma cidade de Colossos. Na verdade, Paulo ele não fundou essa igreja em Colossos. Acredita-se que essa igreja ela foi criada, ela surgiu através de um ministério em Éfeso, que Paulo teve fundou a igreja de Éfeso. E um homem chamado Epáfras, possivelmente influenciado pelo ministério de Paulo, ele então vai até Paulo para pedir ajuda. Porque naquela igreja começou a surgir uma falsa doutrina muito peculiar, tão peculiar que no Novo Testamento não há relatos dessa doutrina. Era uma mistura teológica, era uma mistura de ensinamentos, e esses ensinamentos eles eram contrários aos ensinamentos apostólicos. Era uma mistura de judaísmo com cristianismo, com misticismo, dualismo, filosofia, uma série de coisas, uma salada. Então, Epáfras ele vai ter com Paulo, que na altura também, mais uma vez, Paulo estava preso, e foi na mesma altura que ele escreveu as cartas de Filipenses e Efésios, né? Filipenses, Efésios e Filemon. E quando ele vai então ele fala assim, Paulo, eu preciso de uma ajuda, porque esses ensinamentos começaram a entrar dentro da igreja, e as pessoas começaram a acreditar nisso, as pessoas começaram a crer nessa palavra, começaram a praticá-las, e algumas delas começaram até a ensinar umas às outras. Então Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos em Colossos, ele vai dizer apenas nesse versículo, no capítulo 2, a partir do verso 8 que nós vamos ler aqui, ele vai dizer uma coisa, a total suficiência de Cristo. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos um pouco aqui essa manhã. Mas o que essa heresia dizia, antes de nós entrarmos no texto, o que essa heresia dizia? Na verdade, eles acreditavam que havia, não falo de dualismo, o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico era tudo que não prestava. E o mundo espiritual era o campo das ideias, né? Era o campo iluminado. Então, o propósito deles era desenvolver o espírito para então chegar diante de Deus. Então, eles acreditavam que o nosso corpo era a prisão do espírito, a prisão da alma. O propósito, então, era que nós nos libertássemos do nosso corpo para iluminarmos o nosso espírito. Então, com isso, eles começavam a colocar alguns ensinamentos.
E eles falavam, olha, você tem que circuncidar, os homens têm que circuncidar de novo. Vocês não podem esquecer das festas judaicas, vocês têm que praticar as festas. Vocês não podem comer certas coisas, tudo isso é carne, é coisa ruim. Vocês têm que praticar isso. Aliás, diziam eles, Jesus não veio em carne, Jesus veio em espírito. Como é que Jesus vem no campo iluminado e vai vir para a terra? Não justifica. Eles acreditavam também que entre o mundo físico e o mundo espiritual haviam seres, como anjos, que a palavra aqui diz rudimentos deste mundo. E esses seres, eles deveriam ser adorados, e quando as pessoas adoravam esses seres, eles desenvolviam o seu espírito e então estavam em acesso com Deus. Gente, eu não acredito nisso não, tá? Algumas pessoas estão olhando para mim, Cleiton, o que você está dizendo? Não acredito nisso não, só estou falando antes da gente explicar, tá bem? Então Paulo, ele vai dizer nesse texto, ele vai confrontar cada um desses ensinamentos e dizer isso, olha, tudo aquilo que eles estão a falar para vocês fazerem, nós já temos através do sacrifício de Cristo. Então vamos começar a partir do verso 8, que diz o seguinte, esse ensinamento foi muito difundido, chamado gnosticismo. Gnose vem da palavra conhecimento no grego. Então basicamente eles diziam isso, olha, vocês creem em Jesus? Ok. Vocês acreditam nos ensinamentos? Ótimo. Mas nós temos um conhecimento secreto que Deus nos revelou através de sonhos, através de visões, e nós vamos falar isso para vocês. E aí vocês vão desenvolver. Se vocês não têm esse conhecimento, vocês não vão ser salvos. Desculpa, mas não vão ser salvos. Então o apóstolo Paulo começa a partir do verso 8. Cada uma dessas características que eu disse aqui, Paulo ele vai confrontá-las. No verso 8, nós vamos ler do 8 ao 10 em primeiro, diz assim, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Raciocínio o quê? Humano. Com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Aqui Paulo fala sobre uma coisa, que em Cristo nós somos justificados. Enquanto as pessoas ensinavam, olha, você precisa fazer isso. Não, vocês já estão completos por causa do sacrifício de Cristo. Aliás, Jesus não veio em espírito, Jesus veio em carne. Jesus veio como homem e ele esteve sujeito às paixões humanas, as venceu para nos levar ao caminho eterno que é a vida com Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que toda heresia, toda seita, ela tem duas características. Ou elas vão invalidar e diminuir a natureza divina de Cristo, ou elas vão invalidar e descredibilizar o sacrifício de Jesus na cruz. Sempre é assim. Quando você vê algumas religiões, algumas seitas, diz assim, olha, Jesus era fixe, inteligente, um sábio, um mestre, mas a palavra diz que Jesus era Deus, em forma humana. E aí as pessoas começam a dizer, olha, Jesus te salvou, beleza, mas você precisa fazer mais algumas coisas, faz mais isso. Não, a obra de Jesus foi completa, irmãos. Ela foi completa. Aquilo que o apóstolo diz aqui é que em Cristo nós somos justificados e nós somos completos. Diz aqui, vocês já são completos pelo sacrifício. Aí no verso 11 ao 14, ele diz que em Cristo nós somos salvos. Diz assim, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu-lhes vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados. Agora verso 14. Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo-os e pregando na cruz.
Irmãos, a obra de Jesus, ela foi completa. Completa. Não existe nada que nós possamos fazer para fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Não existe nada com que nós possamos fazer para Deus nos abençoar mais ou menos. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas mais conservadoras vão dizer, eu não preciso fazer nada? Eu digo não, então por que eu vou fazer? Você já viu isso quando você está na tua casa? Os pais aqui vão entender quando eu dou esse exemplo. Filho, eu vou te dar isso, você não precisa fazer nada, eu vou te dar. Ah, então não vou fazer. Não precisa. A nossa natureza humana, ela trabalha na base da troca e da compensação. A natureza da graça de Deus é totalmente diferente disso. Nós fazemos porque um dia entendemos que o amor dele foi tão grande por nós, que isso nos constrange. E diz, Senhor, eu não posso ser indiferente àquilo que o Senhor fez para mim. É interessante porque eu já disse alguma vez aqui atrás sobre os 10 mandamentos, que era uma cédula de dívida. Mas quando Jesus morre, ele coloca lá na cruz, está pago. Eu paguei. Mas Deus, eu preciso fazer isso. Não, você não está entendendo, meu filho, eu paguei. Mas, não, eu paguei. O que vem mais, meus irmãos, já não é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele foi, é e sempre será completo. A nossa natureza vai basear na base de troca. Eu vou servir a Deus se Ele me abençoar. Eu vou fazer para o Senhor e a gente começa a cobrar dele muitas das vezes. Mas Deus, eu vou na igreja, eu dou minhas ofertas, inclusive nesses últimos sábados, eu chegava 3 horas da tarde para montar as coisas para o cinema no Lago da Feira. Eu faço tudo, eu sou o último a sair. O Senhor tem que me abençoar. E Deus fala assim, meu filho, você não entendeu. Não é isso que vai se justificar e salvar a sua vida. É o sangue de Cristo. Ele é completo. Nós não podemos deixar de perceber e entender de fato que o sacrifício dele foi, é e sempre será completo. Verso 15. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. E aqui o Paulo diz que em Cristo nós somos livres. Eu estava vendo um filme alguns dias atrás, eu achei interessante. Vocês já viram aqueles filmes, eu gosto de filme, já disse aqui que eu gosto de filme medieval, de batalha de reis, né, e tudo mais. E tem eu estava vendo um filme que mostrava uma cena de um exército a chegar na sua cidade. E tinha um rei, né, com todo o exército vitorioso, que chegava na frente, chegava o rei, e o povo recebia o exército vitorioso, o rei jogavam flores, e atrás vinha os prisioneiros do exército inimigo. Já viram filmes assim, que tem essa cena? E aí os inimigos, quando viam atrás, jogavam tudo que era ruim, tomate podre, alface, repolho, camisola do Benfica. Brincadeira. Desculpa. Eu não deixei passar em branco, desculpa. Mas jogava coisas assim, olha, porque eles eram envergonhados. Aquilo lá era uma ideia de mostrar vergonha. O Duarte, ele quase jogou a muleta em mim aqui na frente. Ó, tu tá aleijado, tu não pode. Mas a verdade é que quando Jesus ele pagou o preço e ele colocou está consumado, ele envergonhou, aqui a palavra diz, todo o principado e potestade. Ele os envergonhou publicamente e disse, olha, vocês não têm mais direito, o pecado não tem mais acesso, o direito sobre a vida dos meus filhos. Em Cristo nós somos livres. E o que é de fato liberdade? Liberdade é você poder dizer não. A liberdade que é pregada, que as pessoas pregam, é simplesmente assim, eu faço o que eu quero. Pelo contrário, elas fazem o que o pecado diz para elas fazerem. Porque uma pessoa que é de fato livre, ela tem uma opção de dizer não. Quando nós não somos livres, o pecado nos domina e nós não conseguimos resistir a isso. Mas através de Cristo e do sacrifício de Senhor Jesus em nossas vidas, nós podemos dizer não para o pecado. Enquanto a doutrina gnóstica que era enfrentada nessa igreja,
na igreja dos Colossenses, dizia o seguinte: olha, faça essas práticas, vocês vão ser livres, faça isso, faça assim. Jesus está dizendo: olha, eu cumpri o propósito na sua vida, agora vocês são livres. Vocês não precisam fazer isso mais. Vocês precisam entender o sacrifício de Cristo na cruz. Era isso que o Paulo estava a dizer aqui. Mas ele continua a dizer, a partir do verso 16 ao 17, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, para não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles... Eu vi que parei aqui, até o 17, é isso mesmo, até o 17, depois eu leio o 18. Até o 17, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Você sabe o que falta muitas das vezes para nós, como cristãos, e até para você que está nos visitar aqui hoje? Entendermos que Cristo é a nossa realidade de fato. A gente tem que viver isso. A gente olha para as coisas materiais, a gente olha para o conceito humano e acha que aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. A gente tem que entender que tudo isso que vivemos aqui é sombra daquilo que vamos viver na eternidade. No Velho Testamento, o povo de Deus, eles viviam debaixo de regras, debaixo de doutrinas. Mas isso era, na verdade, uma sombra da vinda de Cristo. E aquilo que era uma pequena regra, uma pequena lei no Velho Testamento, começou a se tornar um jugo na costa das pessoas. A ponto de certos fariseus chegarem diante de Jesus e falarem assim: então, Jesus, tu cura as pessoas no sábado? E Jesus falou assim: se você tiver um animal que no dia do sábado caiu, tu não vai salvar ele? Nós estamos falando de um animal aqui. A lei se tornou mais forte, maior do que a graça. E nós temos um grande risco de cometer esse erro. De achar que a lei é maior do que a graça de Cristo. E começamos a justificar as nossas atitudes dessa forma. Começamos a nos achar mais certos que os outros, porque começamos a cumprir mais a doutrina. Mas o apóstolo diz aqui que tudo isso é sombra do próprio Cristo. É uma realidade futura, que é a vida eterna com Ele. Verso 18 e 19. Em Cristo nós temos acesso a Deus. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a Ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Como eu disse, os gnósticos começaram a acreditar o seguinte: olha, você precisa adorar os anjos aqui para se aproximar de Deus. Basicamente era isso que eles diziam. Mas o apóstolo Paulo diz aqui: olha, para que você quer servir o servo se você tem acesso ao patrão? Por que vocês querem servir a anjos? Eu creio em anjos, irmãos. A palavra diz que os anjos são enviados por Deus para cumprir o seu propósito juntamente com os filhos do Senhor. Mas nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto ao Senhor. Nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos de pessoas que falam assim: olha, eu vou te ajudar a chegar lá. Irmão, você pode me ajudar, mas você não é o caminho. Jesus dizia o seguinte: olha, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já notaram que muitas vezes esse versículo é usado em velório? Não é? Eu não sei se vocês já viram. Eu, por exemplo, quando eu tinha um hábito, quando eu cheguei cá em Portugal, eu ia lá em Campo de Ourique, e lá tem um cemitério. Então eu estava a aguardar um cliente para atender, eu sentava lá e achava tranquilo aquele lugar, eu ficava a observar. E aí vários versículos, eu via várias tumbas assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Amém? Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero dizer para você que esse caminho também é de acesso a Deus hoje. Jesus, ele morreu para termos acesso a Deus hoje. Amém? O acesso, a palavra diz que quando Jesus suspirou, o véu foi rasgado. Irmão, você não precisa ter um intermediário, um sacerdote, um profeta, não, ele vai ser um intermediário. Não, você tem acesso a Deus hoje. E os ensinamentos contrários falando, você precisa colocar algumas coisas no meio, porque senão você não chega. Jesus fala, não, eu sou o caminho. Isso foi uma revolução na cabeça dos fariseus. Porque pensa uma coisa, os fariseus, eles eram ensinados desde miúdos, a serem doutores da lei, eles sabiam as escrituras. Então eles cresciam e diziam o seguinte, olha, por eu saber as escrituras, eu sou o caminho, eu sou o intermediário, eu levo as pessoas para Deus, eu sou o cara. E de repente Jesus chega e fala assim, eu sou o caminho, mas o caminho, a verdade e trago vida. Nós temos acesso a isso hoje. Jesus em Cristo nós temos acesso a Deus. Verso 20 a 23. Esse texto aqui eu acho fantástico. Vocês morreram com Cristo. Quem morreu com Cristo? Nós. Você pode bater a mão no seu peito e falar assim, eu morri com Cristo. E Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Verso 23. Preste atenção nesse texto. Podem até parecer sábias, pois existem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. A liturgia, a doutrina, muitas vezes são necessárias, mas elas não vão preencher o vazio que está dentro do seu coração. As regras não vão fazer com que o desejo dentro do seu coração mude. O que nós precisamos é entender que essas coisas existem devoção, essas coisas existem abnegação e até uma rigorosa disciplina, como diz aqui a palavra. Mas o que nós temos que aprender em Deus é que apesar das doutrinas, nós temos que permitir que o sangue faça efeito em nossas vidas. Toda vez que eu tento ler a palavra, eu tento pegar o contexto em que aquele texto foi feito, entender aquilo e como aquilo se aplica na nossa vida. Eu estou a falar aqui de uma igreja que estava a enfrentar uma heresia. Aí todos perguntam, Cleiton, como é que a gente se aplica isso nos nossos dias hoje? Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele disse, só tem esse texto todo, apesar dele confrontar as heresias, a mensagem do texto é essa. A total suficiência de Cristo, como eu disse anteriormente. E trazendo isso para os nossos dias, eu me faço uma pergunta. Jesus é suficiente para você? Jesus é suficiente para mim? A gente confunde, como eu disse, a nossa vontade com a nossa necessidade. Eu me lembro muito quando o Samuel era pequeno, ele era bem pequeno, e ele ia pedir um brinquedo para mim. E ele dizia assim, pai, eu preciso desse jogo, do videogame, XPTO, eu preciso. Eu olhava para ele e falava assim, meu filho, você precisa? Não, mas eu preciso disso. Eu como um pai, eu sei que ele não precisa, ele quer. Ele precisava do quê? Ele precisa de roupa, ele precisa de alimentação, ele precisa de estudo, ele precisa de um teto, ele precisa de amor, ele precisa de carinho, ele precisa de uma série de coisas. Mas a nossa natureza humana, nós confundimos o que queremos com o que de fato necessitamos. E é por isso que nós trocamos a nossa vida eterna, muitas das vezes, por coisas tão efêmeras. Jesus nunca prometeu para você, ou para todos nós aqui, aquilo que tu quer.
Aliás, quem prometeu isso foi o próprio diabo na tentação de Cristo. Jesus, ele prometeu nos dar tudo o que precisamos, necessitamos. E o que eu estou querendo dizer nesse texto, trazendo isso para os nossos dias, meu irmão, que o que nós precisamos na nossa casa de fato é Jesus. Nós precisamos é de Cristo. Quando eu falo isso, cada um aqui tem uma necessidade. Se nós pudéssemos abrir aqui o microfone para cada um de nós e falar, o que você precisa hoje? Eu preciso mudar de trabalho. Eu preciso mudar de casa. Eu preciso isso. Eu preciso aquilo. Eu quero dizer que independente do que você precisa de fato é de Jesus. E isso precisa ser uma certeza, uma convicção dentro do nosso coração. Cleiton, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, meu irmão, que se você está passando um problema no seu casamento, você precisa, em primeiro lugar, de Jesus. Se você está passando um problema financeiro, você precisa, em primeiro lugar, de Jesus. Cleiton, mas a minha família está a se desestruturar toda, eu não sei o que eu faço. Você precisa de Jesus. Jesus, ele é suficiente para nós. Isso é uma realidade, irmãos, que nós temos que perceber, tem que ter uma revelação, a chave tem que virar. Como diziam os coaches, pegou o drive, instala o drive. Eu odeio essa palavra, mas pronto. Tem que mudar a chave. Nós precisamos de Jesus ser efetivo, real, presente em nossas vidas. Enquanto a igreja de Colossos começou a dar ouvido a essas coisas, eles começaram a diminuir, a invalidar o sacrifício de Jesus. E a gente começa a fazer isso nos nossos dias, com a nossa vida. A gente começa a falar assim, Deus, mas eu tenho que fazer isso, porque senão Deus não vai me abençoar. Eu falei assim, você precisa de Jesus, meu irmão. É isso que eu tenho para dizer para você essa manhã. Nós precisamos de Jesus. E eu estou a falar algo, eu praticamente eu nasci um lar cristão. Na verdade, eu estava a comentar com os adolescentes na semana passada, abre um parêntese aqui, inclusive você que tem um filho adolescente, nós temos uma classe a cada 15 dias aqui, na nossa cafeteria, durante a palavra. Semana que vem nós vamos ter uma atividade especial, estão todos convidados, você que tem um filho adolescente, está convidado para ele estar lá conosco. Fecha aspas. Mas então, eu estava a dizer com eles o seguinte, quando eu era miúdo, no Brasil tem muitas escolas que são ligadas a algum tipo de religião. Então, quando eu era bem pequeno, eu ia na igreja católica com meu pai, eu estudava em um colégio que era espírita, e eu ia na igreja evangélica com a minha mãe. Você imagina como é que era a cabeça dessa criança. Era meio perturbada, né? Meio fora da casinha, como nós dizemos. Mas o fato é que um dia Jesus ele teve um encontro com o meu pai. Eu lembro da conversão dele. Eu devia ter, acho que uns 6 anos, 7 anos. Eu era bem novo. Mas essa visão que eu tenho, ela é muito real na minha vida. Meu pai não gostava de cristão, gente, de crente. Na altura, uma pessoa na família, aquele povo mais antigo, dizer que alguém tinha convertido era uma vergonha. Palavras do meu pai, chegava um crente na rua e ele atravessava para o outro lado. Ele dizia isso. E ele começou a proibir minha mãe de ir para a igreja. Minha mãe, ela é muito... Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-las na próxima vez que estiverem cá. Minha mãe é um doce de pessoa. E ela fumava muito. Um dia ela estava na igreja. E de repente o pastor falou assim, olha, você que tem um vício, Deus vai te libertar agora. Ela falou assim, eu não tenho vício, eu fumo é quando eu quero. Fumo todo dia, mas porque eu quero todo dia, mas o dia que eu quiser. Então diz que o pastor começou a orar, literalmente ela se escondeu atrás de uma pilastra da igreja, que na cabeça dela a oração não ia pegar ela atrás da pilastra. Foi isso que aconteceu. Mas pela graça de Deus, ela foi liberta. E ela começou na igreja. Meu pai, quando viu minha mãe ir para a igreja, ele começou a proibi-la de ir para a igreja. Ele começava a olhar até o velocímetro do carro, a marcação do carro, para ver se ela estava andando mais do que o que era suposto. E um belo dia, meu pai começou então a me levar para a igreja católica. E eu queria estar no meio achava legal, muito fixe, porque tinha escola dominical, eu achava bom estar na igreja com a minha mãe.
Mas então um belo dia, e é isso que eu estou dizendo, que eu lembro muito claro desse dia, estávamos lá em casa e minha mãe começou na sua inocência a pregar para o meu pai. E disse assim: amor, Jesus te ama. Tá bom, que bom. Olha, Jesus fala com a gente, sabia? Ela, é? Meu pai com muito deboche. Então como é que Deus fala? Deus fala através da Bíblia. Então tá, então eu vou abrir a Bíblia. Se eu abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar comigo. Vamos ver se Deus fala comigo. Irmãos, Deus abriu, o meu pai abriu. E de repente ele começa a ler o texto. Eis que te escolhi desde o ventre da tua mãe, para pregar a palavra e levar os meus estatutos ao meu povo. Quando ele leu isso, minha mãe olhou para ele e falou assim, minha mãe abriu o olho desse tamanho, que ela falou assim, uai, não é que funciona? E ela abre e fala assim, Deus falou com você. Ele falou comigo nada, lê de novo. E ele leu, e eu lembro, e essa imagem que eu tenho na minha cabeça de meu pai ler de novo, e ele ficou encantado com aquilo e sai com a Bíblia. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Naquele dia, foi a primeira vez que eu, minha mãe e meu irmão nós fomos para a igreja. E de lá nunca mais saímos. Meus pais se tornaram obreiros, diáconos, até pastores. E sabe o que é interessante? Eles tiveram suas experiências, eles tiveram a sua história. Mas teve um dia, e eu estava a contar exatamente isso para os adolescentes, que eu estava aí para um retiro, eu era muito introspectivo, muito fechado. E meu pai, como um castigo, eu acho que é quando os pais estão cansados dos filhos, não andam para um retiro, porque eles estavam querendo ter um final de semana para eles. A verdade era essa. Vocês vão para o retiro? Eu não quero. Tu me obriga. Eu não quero. Eu vou tomar raiva da igreja, está me forçar a ir. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se eu estou na igreja hoje, primeiro por causa de Deus, por causa dos meus pais. Se meu pai não tivesse feito isso, eu nem sei se eu estaria aqui. E eu lembro que eu fui nesse retiro, emburrado. Naquele dia, teve uma palavra de um pastor a dizer o seguinte: Deus, Jesus quer fazer parte da sua vida. Entenda que eu fui criado dentro da igreja praticamente, já fazia anos que eu estava dentro da igreja, mas naquele dia, como nós dizemos lá no Brasil, na minha terra, Jesus me pegou de jeito. O que eu quero dizer para você é que as experiências são individuais. Quando nós lemos essa questão aqui, os ensinamentos podem ser muitos, nós podemos falar uma série de coisas, mas o que eu quero dizer é que existe um momento em que nós temos que virar uma chave na nossa vida e dizer: Senhor, o Senhor é suficiente para mim. É do Senhor que eu preciso. E isso, talvez a gente fale isso, Cleiton, você está dizendo isso só para novo convertido? Não, para nós. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que nós temos que converter todo dia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, quem me conhece só aqui na igreja, como eu estava hoje na recessão ali na porta, a gente usa uma roupa mais bonita no domingo, usa um perfume, né? O perfume de domingo, perfume de ver Jesus. Já viu o perfume de ver Jesus? A gente vai mais bonitinho. Mas a minha esposa, meus filhos sabem o quanto eu não sou uma pessoa fácil. Quanto eu muitas vezes, eu tenho uma natureza ruim, irmãos. É algo que nós lutamos todos os dias. Porque nós convertemos todos os dias. E aí eu pergunto para você aqui essa manhã, o que é suficiente para você? Enquanto você não perceber o que é suficiente de fato, você sempre vai buscar um vazio no seu coração que você nunca vai resolvê-lo. Cleiton, mas eu estou na igreja. Ainda mais pelo fato de você estar na igreja. Ainda mais de você estar aqui todo domingo. Ainda mais de você ter uma estrelinha na testa, crente, desde 1980, não interessa. Não vem ao caso. Jesus, ele tem que ser suficiente para nós, irmãos. Se tem uma coisa que eu quero que você leve aqui, essa manhã, é que Jesus é suficiente para você. Vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19.
Eu amo esse texto. Eu até já falei eles aqui algumas vezes. Curiosamente, coincidentemente ou não, esse texto foi escrito essa carta foi escrita na mesma situação em que a carta anterior aos Colossenses. E diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Vou ler de novo. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nele nós temos acesso a Deus, nele nós fomos justificados, nele nós somos supridos, nele nós somos salvos, nele nós somos sarados. É tudo por Ele, para Ele e dele. E talvez você venha aqui na igreja hoje buscando uma resposta para você, para a sua casa, para a sua família. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode ter 1001 ferramentas, meus irmãos, para resolver esse problema. Isso vai resolver hoje. Mas eu acho que chegou um tempo de nós deixarmos de usarmos paliativos na nossa vida cristã. É engraçado. Eu vi uma pesquisa algum tempo atrás sobre o efeito placebo. Já ouviram falar disso? Placebo? Uns médicos, eles fizeram uma pesquisa. Tem muitas pessoas que são hipocondríacas. Então o que eles fizeram? Eles separaram em grupos de pessoas que tinham esse problema. E aí eram hipocondríacas, mas não tinham problemas de saúde. Certo? Era um problema, simplesmente uma dor de cabeça, alguma coisa, mas não era nada de fato de problemas clínicos. Interpretaram que aquilo poderia ser um problema hipocondríaco, um problema de mente mesmo. Né? Era coisa da cabeça, como dizemos assim. E eles separaram e deram para essas pessoas um remédio que não tinha nenhuma droga, nenhum efeito. É o que chamam de efeito placebo. As pessoas tomaram e falaram assim: olha, isso aqui vai resolver seu problema. Sério, pode tomar. E as pessoas tomaram e falavam assim: doutor, mas não é que funciona? O efeito placebo, na verdade, é uma coisa que ele é enganoso. Eu posso dizer assim, é enganoso. E nós, muitas das vezes, nós temos na nossa fé cristã o efeito placebo. Porque nós começamos assim: não, vou ter isso aqui para resolver meu problema. Mas, na verdade, os nossos problemas continuam lá. A nossa falta de Deus continua lá. Os nossos achismos, os nossos problemas, e a gente começa a viver uma bola de neve. Começamos a viver, resolve uma coisa, resolve outra, mas nós somos os mesmos. Sendo que nós temos o médico dos médicos, sendo que nós temos acesso ao Senhor dos senhores, mas nós não queremos isso. Nós queremos, não, eu vou ficar aqui, Deus, fica aí. Esse meu remedinho aqui está a funcionar e vai dar certo. Mas nesse texto diz que suprirá todas as vossas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Você tem acesso a isso. E eu não sei como você passou a tua semana, eu não sei nem como tu entrou aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que existe solução para a tua vida. O que é, Cleiton? Aumento de salário? Aumento de salário aumenta hoje. E amanhã? Eu estava comentando com a Camila, quando a gente pensa assim: nossa, ganhei uma bonificação. Meu Deus, mas aumentou também o preço da renda. Como é que faz? Nós vivemos assim, nessa roda gigante. Sabe? Tem dia que nós estamos em cima. Ah, Deus é bom. Aí quando chega no outro dia, eu falo assim: mas por que Deus não me responde? Eu falo assim: você não entendeu o sacrifício de Cristo ainda. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver em todas as situações. Seja na fome,
Seja na bonança, seja no frio, seja nas coisas boas. Eu aprendi a viver, porque Cristo é a minha força. Irmãos, eu queria que você ficasse de pé essa hora, nós vamos orar. E a única coisa que eu quero dizer para você é que Jesus é suficiente para a sua vida. O pessoal do louvor, se quiser subir aqui também. Jesus, ele é suficiente para você. E quando eu falo essas coisas, as pessoas imaginam de uma maneira errada, né? Que cristão não tem problema. Eu brinco com a Camila e falo assim, tem dia que, os casados vão entender aqui. Tem dia que você já não está amando tanto, você está a suportar em amor. Né? Senhor, me dá Senhor, mais amor, porque hoje se eu me der força, nós vamos brigar. O que eu quero dizer é que a natureza humana, ela não converte, irmãos. Carne não converte. É por isso que nós temos que converter todos os dias. E independente do que você está a viver hoje. Como eu disse, pelo tempo que eu vivi dentro da igreja, eu já ouvi tanta história. Tanta história. Gente dentro da igreja, irmãos. Gente dentro da igreja. Marido que bate em esposa. Pior, esposa que bate no marido. Acontece. Já vi. Já vi. Tem esposa que bate no marido também. Já vi casos assim. Pessoas que têm uma vida dentro da igreja, mas ainda não permitiram que o Senhor fosse suficiente na vida deles. E começam a jogar problemas, e começam a viver uma vida dupla. E Jesus está falando assim, eu tenho a solução para o seu problema hoje. Eu tenho como dar a resposta para as suas orações hoje. É o texto que muitas vezes nós falamos dentro da igreja. Vinde após mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. E tome o meu jugo, porque ele é leve. Você sabe o que é jugo, né? Pessoal que é mais antigo, o jugo era tipo de madeira que colocava em dois, não é isso? Colocavam em dois animais. Muitas vezes eles usavam isso até para amansar um outro. Por causa que um ficava preso ao outro, os dois, o que era mais bravo, o que era mais rebelde, ele era forçado a estar debaixo do jugo do outro. E é esse jugo, exatamente isso que Jesus quer sobre a sua vida hoje. Tome o jugo dele. Esteja debaixo dele. E deixa Deus moldar a sua vida. E talvez você pense assim, Cleiton, mas não tem problema, não tem mais solução para mim, eu tenho tanto problema, deixa eu te falar, Jesus é suficiente para você. O mundo pode dizer, Cleiton, eu já tentei tanta coisa. Eu já tentei psicólogo, já fui médico, já fui um monte de coisa. Eu quero dizer que Jesus é suficiente para você. Então feche os seus olhos, eu queria que você começasse a falar com Deus. Você não precisa essa manhã contar para ninguém, a não ser para Deus. Começa a falar para Deus o seu problema hoje. Tudo o que você precisa está nele. E talvez você fale assim, Cleiton, quer dizer então que se eu orar, meus problemas vão ser resolvidos? Talvez não. Mas em todo momento ele vai estar do teu lado. E no tempo dele, meu irmão, no tempo dele ele vai socorrer a sua vida. Em todo tempo ele está com você. E eu queria que você começasse a falar com Deus agora, Senhor, eu quero que o Senhor seja suficiente para mim. O Senhor precisa ser suficiente na minha vida, Deus. Eu cansei de tentar as coisas pela minha força. Cansei de manter a minha vida pela minha força, pelo meu punho. Eu quero entregar minha vida para o Senhor de fato.
Eu quero entregar minha vida para o Senhor, Deus. Ah, Senhor, eu estou dentro da igreja há tanto tempo. Eu estou na igreja, Senhor, todo domingo, eu estou aqui todas as atividades, mas eu preciso que o Senhor seja suficiente na minha vida. Cansei de lutar pelos meus filhos, Deus, então eles são teus. Ah, Senhor, eu cansei de lutar pelo meu marido, pela minha esposa, ele é teu, Senhor. Deus, pelas minhas forças, eu cansei de lutar pelo meu trabalho, eu cansei de lutar pelas minhas finanças, eu cansei de lutar pela minha vida. É tudo teu. Toma, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu devolvo a Ti essa manhã. O Senhor é suficiente para mim, Senhor. O Senhor é suficiente para nós. Nós, Senhor, abrimos mão, nós abnegamos a nossa vontade essa manhã, Senhor. Porque nós cansamos de bater em porta após porta, tentar tanta coisa, Senhor. Certas vezes os discípulos, quando Jesus deu uma palavra mais dura aos seus discípulos, as pessoas começaram a afastar de Jesus, e Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês, não vão também? Os discípulos falam: Senhor, para quem nós iremos? Aleluia. Para quem? Eles não falam nem para onde, eles falam: para quem nós iremos, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Somente Tu tens as palavras de vida eterna para nós, Senhor.